O Lula não é a ferramenta, a peça-chave desse desejo político. Inclusive, ele gosta disso, porque ajuda ele a manter no poder, mas esse desejo por controle das narrativas, ele vem de um sistema internacional, na minha visão, entendeu? Porque Mas regionalmente tem alguém que encabeça. Que é o STF, o Lula, os Exato. grandes bancos, todo mundo unido. Eles estão juntos agora nessa briga, porque aqui no Brasil é eles que têm que cuidar da narrativa. Eles são oligarquia. Exatamente. A gente não é uma democracia, é uma oligarquia. Essa oligarquia manda. Quem é essa oligarquia? É os grandes partidos políticos, as raposas, o PSDB, o PT, os grandes bancos. Mas tá vendo aquelas famílias mais ricas toda. aqui que controlam o conglomerado. Você tem, todo o conglomerado da televisão hoje está na mão de 2 famílias. Pois é, então, é isso. Essa é a oligarquia. E elas que querem manda. quem lá? Deixa o Lula lá. Primeiro, a internet acabou com o monopólio da opinião pública. A internet foi a pior coisa que aconteceu para eles. Inclusive, a esquerda nunca... Eles tinham um plano muito bem traçado. Se a internet não tivesse chegado, provavelmente a gente já estaria no nível Venezuela. Porque quando a internet chegou, pessoas comuns começaram a se posicionar. Assim, você tem quantos anos, Monark? 32. Eu sou 9 anos mais velho que você. Eu sou de uma época onde eu pensava que o Brasil inteiro era de esquerda. Quando eu tinha meus 26 anos, eu falava assim, cara, todo mundo é de esquerda. E quando você está num ambiente onde você acha que todo mundo pensa de uma forma, você não se posiciona contra. Sim. Você não quer ser o pária da situação. Você não quer ser ostracizado. Não quer viver Exatamente. Daí veio a internet. E aí a internet, essas pessoas que nós nos achávamos a minoria, a gente começou de forma bem tímida, ir lá no comentário de um Folha de São Paulo e falava, ué, isso aqui tá errado, eu discordo disso daqui. Aí você vê naquele comentário a quantidade de curtida e o engajamento que aquele gerava. Um comentário. Começou tudo nos comentários, né? Aí, de repente, sim, vem as redes sociais, aquela época Instagram, 15 segundos, e alguém ia lá e se posicionava contra alguma ideia da esquerda que era considerada como se fosse sagrada. Sim, estabelecida. Estabelecida. E quem fosse contra aquilo era uma pessoa má e tudo mais. Então ninguém se posicionava, certo? E aí essa pessoa criava um perfil, fazia um comentáriozinho de 15 segundos, e quantas vezes a pessoa explodia. E tinha milhares de pessoas compartilhando e deixando comentário, é isso aí, finalmente alguém pensa como eu não tô sozinho contra isso tudo. A internet nos fez chegar a uma conclusão. Nós não éramos a minoria. Quando eu falo nós, as pessoas que não gostavam da esquerda, que achavam a esquerda que estava errada, entendeu? E aí eles pensaram, porra, a gente perdeu o teatro, perdeu o véu do teatro, arrancaram o véu. Estão vendo agora. Essas pessoas estão não só tendo opinião própria, compartilhando, estão vendo que não fazem parte de uma minoria, que minoria prefere ficar calada muitas vezes para não ser ostracizado, e estão começando a compartilhar, criar conteúdo, desmentir as nossas narrativas. A imprensa perdeu o monopólio dela, perdeu o poder que ela tinha da opinião pública. A esquerda, os professores, doutrinadores ficaram revoltados, porque, tipo assim, tinha toda a sala sob controle. Era impressionante. Toda a sala a favor do aborto. Na faculdade e tal. Todo mundo. Daí, de repente, você tem lá 20% que não é mais, porque acompanha tal mulher, ou sei lá, aí nós estamos falando de 15 anos atrás, não sei quem eram os influenciadores 15 anos atrás, mas tal pessoa fez os argumentos que realmente fizeram sentido e começou a influenciar. Aí as pessoas ficaram com raiva. Que palhaçada é essa? Aí vem nazismo, fascismo, essa porra toda. Só tem um jeito deles voltarem. Só tem um jeito deles voltarem a ter o domínio da opinião pública e manipular todo mundo. É acabar com a voz do cidadão comum. Tem coisa mais democrática, cara? Você tem 32. Isso. 32 anos, pega um microfone, um computador, uma conexão na internet, senta com a pessoa, começa a conversar com ela. Você imaginou quando você começou que você ia ter milhões de pessoas te assistindo? Ah, lá atrás não. Que o Glenn Greenwald ia falar que você é uma espécie de Joe Rogan no Brasil? Você imaginou? Ele exagera um pouquinho, mas eu agradeço. Não foi um elogio bom, né? Eu achei que ele exagerou ali. Ele exagerou, vamos falar a verdade. Não, você só queria conversar e bater um papo. Você nunca imaginou que aquilo ia reverberar da forma que reverberou. Sim. Isso é o que eles mais odeiam, Monark. Eles te odeiam por causa disso. E eu falo, a imprensa, esse pessoal, eles te odeiam por causa disso. Sei, porque você alcança mais pessoas que eles. Então você manipula, não. Você influencia a percepção da realidade em mais pessoas do que eles são capazes. Você é um perigo pro monopólio que eles tinham, pro império da opinião que eles tinham. Então eu acho que se a gente não conseguir reverter isso aí, eles vão destruir por completo a liberdade de expressão na internet. Tinha que passar uma regulação para as mídias sociais, entendeu? E não é uma regulação negativa, no sentido de o que você não pode falar nas mídias. E ao contrário, uma regulação de um direito positivo, ou seja, você pode falar qualquer opinião que você quiser, por opinião, eu digo. Não estou falando... Incitação ao crime. Uma opinião. Você tem uma opinião, você tem o direito de expressar ela na rede social e ela não pode banir a tua conta por uma opinião ou reduzir o seu alcance por uma opinião. Tinha que passar uma lei dessa, entendeu?
Porque sem isso, as grandes mídias elas vão continuar com um poder de engenharia social gigantesca. Porque, por exemplo, o YouTube, que hoje é a plataforma mais assistida de vídeo aí, se o cara pega assim e fala, esse assunto aqui eu quero dar um downgrade no algoritmo, ele controla para que as pessoas parem de prestar atenção nesse assunto. E esse assunto morre na sociedade. Exatamente. Porque um cara decidiu na Big Tech. Então é um poder muito grande que eles não deveriam ter. Então eu acho que a gente tinha que passar uma regulação de garantir a liberdade de expressão, que já é garantida na Constituição, mas a ampliar... Não existe Constituição, mas tudo bem. Bom, isso é verdade. E ampliar para as redes sociais. Mas, pelo contrário, a gente vê movimentos ao contrário. Eles querem aumentar a capacidade restritiva das redes sociais e ainda validar elas por lei. Que aí torna isso meio que perpétuo, né? Vai ser difícil se livrar disso. O grupo de trabalho que foi criado agora pelo PT, que curiosamente tem o Felipe Neto dentro dele, Patrícia Campos Belo, que foi condenada por fake news, Felipe Neto, que fez a sua carreira no YouTube no início só destilando ódio e tudo mais. Tem um argumento do liberal... Eu entendo o ponto de vista dele, que é, as redes sociais, Meta e tal, são empresas privadas, e se são empresas privadas, a política interna deles deveria ser deles e o governo não deveria, né? Eu entendo perfeitamente esse argumento. Eu acho que empresas privadas, a política interna dela deveria ser dela e ninguém deveria interferir. Porém, por que nós criamos legislação, Constituição para o Estado? Por que existe a Constituição? É para dar os limites do Estado e os direitos do povo. Senão, um é muito mais forte que o outro, ele engole e você fica sem direito, o Estado manda tudo. É a ditadura. A Constituição existe para impedir que exista uma ditadura, certo? Certo. Essa noção de Constituição ela foi criada numa época em que o maior poder que poderia existir numa sociedade era o Estado. O Estado é o maior poder que tem. Nós vivemos no mundo, e a internet tornou esse ambiente propício, onde não é o Estado o maior poder. Hoje uma empresa é maior que um Estado. Verdade. Hoje Meta, Tesla, qual outra? Twitter, dependendo dos países. Né, do Google lá. Hoje nós temos empresas que são muito mais poderosas que boa parte, maioria dos países do mundo. Sim. Então, peraí, nós criamos a Constituição porque nós temos um poder que deve ser regulado para que as pessoas que vivam sobre esse poder não sejam esmagadas. Suas liberdades. Né? Certo. Só que hoje nós temos um poder maior que o Estado, que não pode ser regulado. E outra, essa ideia que as corporações não são reguladas, elas são reguladas. As empresas seguem leis, sim. Tipo, uma indústria, sei lá, de têxtil, ela não pode jogar os seus resíduos no rio. Tem uma lei que regula. Você é uma empresa, você é livre, existe impacto ambiental mas tem um impacto. E com as redes sociais é a mesma coisa. Você é livre. Você pode ter sua plataforma e a UA e tudo. Você faz do jeito que você quiser. Porém, quando você está lidando com a expressão de cidadãos do governo do país Brasil, existem certos direitos que você não pode atravessar. Por exemplo, ele tem direito à sua opinião. Ou seja, você, na sua plataforma, não pode punir alguém por opinião. É a lei do país. Então, claro, eu sou super a favor das empresas terem liberdade de explorar economicamente, crescer e tal. Porém, elas têm que observar os direitos das pessoas. As empresas não têm direitos ilimitados também. E essa é uma narrativa dos liberais que eu acho muito, muito ruim. Eu acho que ele é muito ingênuo e muito rasa também, né? Tipo, não pode regular nenhuma empresa. Mano, a gente regula todas as empresas. Ela pode chegar ao nível do anarquismo, né? Não existência nenhuma do Estado, que é o anarquismo. Não tem que existir Estado nenhum para regular nada. Todas as empresas se autorregulam. Não é bem assim. Se não tiver uma regulamentação, uma empresa vai se tornar o Estado. Por exemplo, o Umbrella Corporation. Né? Aquilo é o resultado de uma sociedade anarquista, onde não haja Estado. O que vai acontecer? Uma empresa vai crescer bastante para se tornar o Estado. Sim. Então, não é assim, né? Essas respostas simplórias demais, elas nunca... É muito mais complexo que isso, Sim, sim, e eu já até digo que eu já pensei assim, não mexe com as empresas, não mexe com as empresas do caralho, as empresas estão fudendo a gente aqui. Tem um conglomerado gigantesco, internacional, que está manipulando a mente do brasileiro por interesses estrangeiros. Isso aí não pode permitir, a gente tem que nos defender. O Estado serve para isso. E o Estado hoje, pelo contrário, ajuda
manda os nossos influenciadores fazer a cabeça do público internacional É. para validar censura. Então, Mas essa sua visão é a que eu compartilho com ela, que é a regulamentação para proteger o mais fraco, isso. não o mais forte. E regulamentação é a Constituição, vamos dizer assim, né? É para proteger o mais fraco. Na questão das grandes empresas, o mais fraco somos nós, que usamos o serviço delas. Claro. Você cria o seu canal, você cria uma empresa inteira, tem todo um grupo de famílias que dependem daquilo lá para chegar uma feminazi qualquer do cabelo, do sovaco cabeludo e falar, não, vou deletar esse canal aqui. Isso aconteceu com o Flow. Isso aconteceu, a gente foi Absurdo desmonetizado. E 100 famílias tiveram o risco de perder os empregos por causa de uma decisão de uma mina com sovaco cabeludo, rosa. Cabelo azul de um lado, vermelho do outro. Não, verdade, assim, não a gente foi uma exagera, mina, assim, parece meme, mas uma pessoa só não pode ter esse poder. Assim como uma empresa não pode ter esse poder. Principalmente que a empresa não tem constituents, não tem eleitorado, ela não responde a ninguém. Ela, né? Não é nenhuma empresa nacional, é uma empresa estrangeira que tá regulando o que eu e você E fala, aí, cara. vamos piorar? Nós temos hoje um judiciário que está fazendo parcerias com empresas privadas e dando para essas empresas privadas a autoridade, preste atenção, delas derrubarem canais, derrubarem perfis gigantescos de autoridades. É o seguinte, ó, eu vou contratar, nós estamos fazendo uma parceria aqui, viu? Meta. E se alguém falar isso, eu quero que você derruba o canal. Ou derruba o perfil. Sim. Aí nós temos, preste atenção, cara, nós estamos terceirizando a censura. Porque uma coisa é a censura do Estado, que tem uma Constituição, uma lei, uma regulamentação, que pessoas votam e tudo mais. Agora é uma pessoa no STF que cria a polícia da verdade e faz uma parceria com a empresa privada e dá para ela a autoridade de derrubar quem eles quiserem. Pois é. Posso te falar que a maioria desses perfis que foram derrubados durante a campanha, a maioria, não é um juiz que leu e falou, não, isso aqui entra, se enquadra no que a gente combinou, não. Ele deu as diretrizes e a empresa já ia lá e fazia. E essa pessoa já caía direto no inquérito. Pelo amor de Deus, cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.